Aí eu fui pra São Paulo, voltei e eu fiquei bem no momento assim, voltei pra faculdade de marketing, mas aquela coisa, né? Até que veio a ideia da Twice, que faz 5 anos que eu abri a marca, né? E eu comecei com uma sócia, a Lica, que é minha prima, que a gente abriu juntas a marca. Ela tava saindo do emprego dela, eu tava nesse momento sem saber muito o que queria. E eu sempre fui muito voltada a esporte, sabe? Sempre fui muito focada em fazer, sempre fiz esporte. Eu nem era nessa época muito voltada a isso de alimentação, fitness, não era não. Mas eu sempre fiz muito esporte, dancei minha vida toda, sempre fiz muito assim. Então eu sempre tava com roupa de treino. E aí eu às vezes ia treinar e passava o dia com aquela roupa e eu me sentia desarrumada. Eu falava, caramba, ia ser muito legal a gente ter uma marca que eu me sentisse arrumadinha e me sentisse estilosa para eu conseguir passar o dia com ela. Aí eu criei a Twice, que ela veio o primeiro momento da Twice foi nessa primeira ideia mesmo, né? Pegada aí. Essa pegada. E eu conto a história da Twice? Posso Pode ir? contar. Porque tu perguntou pra eu Não, falar aqui de pode mim. ir e voltar no tempo, aqui, viu? Fique tranquilo. Aí eu abri a Twice com essa minha prima, a Liana. Ela ficava nessa questão por trás, né, do financeiro, disso. Administrativo. Administrativo, que nunca foi meu forte. E eu ficava nessa parte de marketing, mídia, a cara da marca, isso. E a gente levou por um tempo, assim... Só lembrando que foi há 5 anos, 2018, né? Sim, então, foi. Quando foi em 2020, na pandemia, perto assim, mais ou menos, a Lica saiu. A Liana saiu da Twice. E pra mim foi, assim, muito importante, porque eu vi nesse momento que eu não dava pra ter sócio daquela forma, que eu não sou uma pessoa muito de... Eu acho que hoje em dia eu já amadureci e mudei isso, mas eu era muito de eu dar minha opinião, ela dá e eu cedia. Não queria conflito, só que isso ia me afastando cada vez mais da marca. E a marca, até 2 anos, ela não rodava, sabe? Ela não rodava, era isso. Faltava... Eu tive um problema muito grande no começo de produção, que é normal. Tipo, é uma coisa que toda vez que eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, eu vejo de gente que está criando marca e fala sobre esse problema. Realmente é um problema. É um problema. A produção é terceirizada. Facção. Uma facção. E eu até já tive interna. E é pior. Acredite. Também acho. Esse segmento... É difícil. E aí eu tinha esse problema muito grande, aí depois a gente tinha muito problema de venda, eu via que o produto as pessoas achavam bonito, mas ele não saía muito bem, faltava um comercial, faltava alguma coisa que não rodava, né? Não rodava, era impressionante. Aonde eu usava, as pessoas achavam linda a roupa, mas não compravam. Tinha algo que não ia. E aí eu não era tão a cara da marca como eu sou hoje. E aí a Lica saiu da Twice. Quando ela saiu foi começo ali de 2020, começo de 2020, e aí meus pais foram investidores da marca. Meu pai foi sócio investidor. Investidor anjo. E aí, quando a Lica saiu, ficou nisso, leva ou não leva, eu só pensava assim, eu não me imagino fazendo outra coisa. Só que ela, como foi nesse debate de eu não querer tanto essa discussão de risco, eu tenho muito, como é que posso dizer? Eu vou muito como é que fala? Tipo, no meu sentimento ali. Feeling, né? Eu tenho um feeling muito bom. Então, eu queria arriscar, ela ia contra, eu falava, mas eu não tenho certeza, então cedi. Então, eu sentia que faltava um pouco de uma ousadia, que não tinha nessa época, quando a marca não rodava. E então, era muito com ela a marca. Tipo, a marca ficou muito dependente dela mesmo,
começo a falar, fornecedores, contatos, era muito ali, porque eu ia perdendo cada vez mais, eu perdi o gosto um pouco da marca, porque eu não enxergava e não conseguia botar o que eu queria ali, eu acho que era muito isso, que não fazia ela rodar tão bem. Aí a Lica teve que sair por outras questões, e meu pai falou, ou vai agora e leva só, ou a gente acaba agora, a marca. Eu pensei, viu? Assim, nesse dia eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Porque eu não me imagino levando só, era muito insegura profissionalmente, assim. Eu falei, cara, eu vou apanhar muito pra levar só, assim. Eu sabia disso, mas eu vou ver o que vai ser. Foi muito assim. E aí eu amadureci muito com a marca. E eu fui cada vez mais, nessa época, a gente ficava assim, não vamos linkar tanto a minha imagem. Eu também, como influenciadora, não era tão forte, porque eu não levava tão a sério. Eu mostrava o que eu queria, às vezes mostrava umas coisas, eu não ganhava dinheiro como influenciadora. Isso, não era uma coisa tão... Eu ainda ganhava dinheiro, às vezes, fazendo coisa de modelo, mas eu não levava influenciadora como realmente um trabalho e uma renda. Não levava. E aí, quando foi na pandemia, a gente teve que fechar tudo, óbvio. E aí, eu comecei a postar minhas receitas que eu fazia em casa e os meus treinos que eu fazia em casa. Eu e o Pedro, a gente montou uma academia em casa, lá na casa dos meus pais. E a gente ficou treinando lá e eu gravava todo dia esses treinos e fazia a minha dieta, porque uma coisa também, nesse meio termo, eu descobri que eu sou, por isso que eu falei que eu não como, eu sou intolerante, alérgica a glúten e a leite. E aí eu tive que me virar, né? Tu é alérgica mesmo a leite? E a glúten. Caraca. Por isso que eu sou muito fã dos meninos da Sala Castanha, porque eles me dão a liberdade de tomar o que eu quiser. É verdade. E aí eu comecei a fazer essas receitas e eu comecei a aparecer um público de pessoas intolerantes no meu Instagram e começou a virar um negócio, o meu Instagram. E ao mesmo tempo eu ia postando de Twice na pandemia e eu via que as pessoas perguntavam qual era o look, da onde era, e aí começou a desenrolar. E aí eu vi que a gente antes ficava todo o tempo afastando a minha imagem da Twice para eu não ficar dependente. Quando eu vi que na verdade era o contrário, aí foi tipo assim, virou a chave. E aí eu comecei a postar, e a gente começava a postar junto, aí às vezes a Twice postava, aí eu levava, as pessoas esperavam o meu treino que era naquele horário, aí eu levava pro Instagram da Twice. Quando foi começando a sair, a gente poder sair, voltar assim eu não tinha praticamente quase nada de produção e pouquíssimo tecido. E os tecidos que a gente pedia na pandemia, eu sempre pedi tecido de fora. Não estava chegando. Então eu tinha restos de tecido, assim, resto de rolo de tecido. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô sem roupa para vender. E eu vi que as pessoas queriam as peças. Aí eu peguei uma modelagem de short e uma modelagem de regata e uma modelagem de top. Peguei os tecidos que eu tinha e fiz, tipo, várias cores dos tecidos que eu tinha daquela mesma modelagem. Então eu fiz uma coleção só com 3 peças. Elas só mudavam as cores. Chamei meninas que na época... E tamanho, né? Cores e tamanho. Chamei meninas na época que conversavam comigo, clientes que conversavam, que eu via que gostava e que queria vestir, porque eu não tinha dinheiro para pagar modelo, tipo, nessa época eu não tava vendendo, como é que eu, né? Aí eu falei... Lembrou da Mari Modelo. Aí eu falei, gente, vocês topam participar? Achando o máximo, porque eu ia ganhar a peça. Eu falei, eu dou pra vocês algumas peças e tal. A gente foi no estúdio, eu fiz essas fotos e foi tipo um sucesso. E aí criou um valor enorme em cima desse short. Foi que eu escolhi, que hoje é meu campeão de venda, o Short Twice, que ele é uma loucura por ele. Que nessa época eu vendi tudo, esgotou. E aí foi quando começou a chegar os tecidos, eu comecei a fazer, a gente começou a pegar ritmo de novo, né? Aí
Mas a gente já estava em outro momento da marca, né? Eu já estava em outro momento, eu já estava com a menina do marketing me ajudando, eu já estava começando a voltar a caminhar. E aí a gente ficou um tempo lá, no primeiro momento a gente teve uma salinha comercial ali perto do Café Viriato, que era uma loja, era legal, o espaço era legal, mas era o escritório e a loja, e a gente ficou um bom tempo lá. Na Oswaldo Cruz ali, né? Na Oswaldo Cruz, isso. Até na época que eu decidi ter produção própria, era ali também embaixo, numa sala, com 2 costureiras, eu tive a produção própria por um tempo, mas foi por pouco tempo, eu desisti. E aí foi isso.